Amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está começando mais um Baixada Esporte para todo o litoral paulista. Lembrando que estamos ao vivo também pela internet para todo o Brasil. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, segunda-feira, 4 de agosto de 2014. Vamos saber a partir de agora o que é notícia nos principais sites do Brasil. Eu vou começar com o site do Estadão. Olha a manchete do Estadão no dia de hoje, hein? Que fase, hein? Santos poupa na quinta-feira para jogar com Londrina e perde do Londrina. E completo, perde do Inter de Porto Alegre também. Moral da história, 2 jogos, 2 derrotas. Valeu a pena poupar jogador na quinta-feira? Vamos a outra manchete do Estadão. Um horror. A qualidade do jogo Corinthians e Curitiba, na opinião do Estadão, foi um filme de terror. Globo.com, olha a manchete do Globo.com, hein? Ninguém sobe. Palmeiras e Bahia, os dois precisavam ganhar para acumular pontos e sair de posições incômodas, né? Mais o Bahia, mas o Palmeiras também vive uma situação delicada. E agora, com esse empate, ficou tudo na mesma. Vamos agora ao Santa Portal. Olha aí o Santa Portal dizendo que empate dramático no final da partida contra o Vossen. Mas mesmo com esse empate dramático, os resultados conspiraram contra a Briosa, hein? Agora vai começar o retorno dentro da chave. A Portuguesa tem dos 3 jogos, 2 fora e apenas 1 dentro. A situação realmente é complicada. A Portuguesa tem tudo para passar, mas não é tão fácil como a gente pensava que seria. Bom, deixa eu pegar o boa tarde agora sim dos nossos integrantes aqui do Baixada Esporte, os nossos comentaristas. Guido Bortolomazzi, boa tarde. 4 paulistas disputam o Brasileirão. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. E um fim de semana, nenhum ganhou. O Santos perdeu, Corinthians empatou, São Paulo empatou com o Morumbi lotado contra o Criciúma e o Palmeiras empata em casa contra o time do Bahia. O futebol paulista está precisando dar uma, que nem aquelas manivelas, né? Dar uma enxertada, hein, Guido? Boa tarde, amigo do Baixada Esporte. Antes do futebol paulista, eu queria falar da Portuguesa, a manchete da Portuguesa. Você falou que ela patinou e patinou feio. Porque um time que quer buscar classificação não pode perder em casa, né? Porque ela perdeu 2 pontos importantes em casa. Era o ponto da classificação. A Portuguesa, se ganha do Vossen, estava respirando tranquilamente. Agora se complicou, porque a Pirassununguense ganhou do Primavera. E agora a Portuguesa pega o Vossen nesse final de semana lá em Assis. O Primavera volta a jogar com o Piracicaba, só que o Piracicaba agora passou a Portuguesa no saldo de gols, né? Está em 2º lugar. E a Portuguesa, na última partida, vai pegar o Primavera em casa, enquanto que o Pirassununguense vai pegar o Vossen lá em Pirassununga. A coisa complicou de vez. Então a Portuguesa agora tem que tratar de fazer pontos fora de casa, se quiser buscar a classificação e ganhar do Primavera em casa. Aí sim, acaba se classificando. Com relação aos jogos dos times paulistas, eu vou me ater ao jogo do Santos. Depois da partida, o Oswaldo, que está passando o melzinho na chupeta do Damião, não dá mais para aguentar. O cara vem com historinha de que ele agora está fora de ritmo, porque ficou parado e perdeu um gol daquele. Para mim, ele não quis fazer o gol. Porque a torcida ficou pegando no pé dele quando ele entrou, chiando, vaiando, ele ficou encabulado, né? Ele ficou triste, como dizendo, caramba, eu saí daqui do Inter, eu era o ídolo, hoje eu volto, a torcida me vaia. E aí, na hora de fazer o gol, meu amigo, esqueceu de chutar com o pé esquerdo? Porra, é brincadeira, né? Não vem com historinha de falar que tá fora de ritmo. Isso é brincadeira. Bom, já tudo sobre Santos e Inter em Porto Alegre ontem, lá em Porto Alegre. Ora, se você vai construir ou reformar, ou está construindo ou reformando, na hora de comprar o material para a construção, passe na Casa Jurado, hein? Lá tem tudo para a sua obra e o melhor preço da Baixada. Casa Jurado Materiais para Construção, fica na Rua Cândido Rodrigues, 68, em São Vicente. E o telefone 3468-4487. Casa Jurado Materiais para Construção. Meu caro Nenê Bellarmino, nosso comentarista, porque o convite hoje é feito para o telespectador, que já vai começar a dar palpite no jogo Santos e Corinthians, domingo, na Vila Belmiro. Porque o rei do frango a passarinho já estará colocando para você, telespectador, um frango completinho, para você se deliciar com o melhor frango a passarinho da Baixada Santista. Basta entrar no site do Baixada Esporte, www.baixadaesporte.com.br, e aí
dá o palpite. Mas independente de acertar palpite ou não, sexta-feira, só participando aqui, a gente só registra o palpite de cada um, mas na sexta-feira eu farei o sorteio entre aqueles que participarem para ganhar esse prêmio delicioso lá do Rei do Frango a Passarinho. Meu caro Nenê Bellarmino, boa tarde. E aí, Nenê, final de semana realmente não foi legal, hein? Português empata em casa, o Santos perde o jogo, já tinha perdido na quinta, futebol de São Paulo também, ninguém ganhou, e coisa, tá feia a coisa, hein, Nenê? Boa tarde, Edson, boa tarde, Guido, Rodrigo e amigos. É verdade, o futebol de São Paulo precisa dar uma reciclada, né? Como dizem. São Paulo, todo mundo pensava que fosse ganhar do Criciúma em casa, para quase 40 mil pessoas, e nada, né? Empatou 1-1 jogando mal. E o Pato, outra vez, não correspondeu àquilo que o Muricy queria. O Santos foi com o Internacional, um jogo feio, um jogo truncado, um jogo que o Santos defendeu muito. Eu acho que o problema do Santos está mais na frente, né? Mais no ataque. A defesa ainda se trabalha, marca, se desdobra, mas o problema do Santos está do meio para frente. Eu acho que o Gabriel ontem não esteve bem, porque o Gabriel é um jogador importante dentro. O Rildo, né? O Thiago Ribeiro, que é um jogador de velocidade, ele passou o jogo todo correndo atrás do Fabrício. Quer dizer, eu acho que joga com 3 atacantes, mas os atacantes estão correndo atrás dos laterais. Eu acho que esse está sendo um grande defeito do Santos, um grande problema do Santos, pode ser. O Leandro Damião entrou depois de 3 meses parado, né? 3 meses fora de circulação. Eu também acho que ele poderia ter chutado com a perna esquerda. Se iria fazer o gol é outro problema, mas eu acho que ele deveria ter chutado com a perna esquerda e talvez faria o gol, né? E sairia com moral, né? Depois de um retorno, depois de estar parado 3 meses, sair um retorno maravilhoso para ele. Ele vai ter que trabalhar, vai ter que buscar o seu espaço. O Gabriel vai para a seleção, então ele vai ser o titular, como falou o Oswaldo depois na coletiva, né? O espaço é do Leandro Damião e ele tem que aproveitar. A Portuguesa, fui ver, não jogou bem, não tem jogado bem. A Portuguesa está com problema. A Portuguesa tem que melhorar. É o segundo turno, tem 9 pontos em disputa. Ela tem 4, juntamente com o Pirassununguense, né? O Primavera tem 6, já que perdeu. Eu acho que a Portuguesa tem que fazer um segundo turno agora melhor dentro do seu grupo. O ano passado quem subiu foi o Audax. E o Audax no primeiro turno perdeu as 3 partidas no quadrangular. E no segundo turno ganhou as 3 e subiu, fez 9 pontos. A Portuguesa tem que chegar a 9 pontos para querer tentar alguma coisa, se não é o segundo ou se não é o primeiro, se tentar o terceiro lugar nos 4 melhores de todos os grupos. Eu acho que a Portuguesa tem que trabalhar, a luz amarela está acesa, o Lelo vai ter que trabalhar muito, já que trabalhou nesse descanso, mas não deu resultado. E agora, em cima do campeonato, as coisas ficam mais difíceis. Você vai ver as imagens também do empate dramático da Portuguesa contra o Vossen aqui no Baixado Esportes. Mais um comentarista do nosso Baixado Esportes, já o Rodrigão vai dar o destaque dele. Vamos a um rápido intervalinho e a gente volta daqui a pouco. Aguarde. De volta para mais um bloco do Baixado Esporte com a presença de mais um comentarista para analisar toda a rodada no final de semana, tanto no Campeonato Brasileiro como no Campeonato Paulista, no qual a Briosa faz parte e acabou empatando no último sábado. Meu amigo Rodrigão, dizem que quem não tem, por exemplo, o atacante tem que chutar com as duas, né? Aí fala, esse cara é o pé esquerdo, o pé direito, só para pegar bonde. Já falava aqueles saudosos torcedores de antigamente. Será que o Leandro Damião, o pé esquerdo, é só para pegar ônibus, meu caro Rodrigão? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Guido. Boa tarde, Nenê Bellarmino. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, meu grande destaque vai para o soccer, futebol nos Estados Unidos, que teve um recorde de público aí com 109 mil pessoas. Bateu o seu próprio recorde nas Olimpíadas, na final das Olimpíadas de 84, onde alcançou a marca de 101 mil pessoas. Lógico que foi um jogo atípico, né, entre Manchester e Real Madrid. Isso aí já é um atrativo, mas independente de qualquer coisa, a gente vê a evolução do futebol nos Estados Unidos. Olha, e eu não dou muito tempo, não dou 5 anos aí para ser considerado uma das grandes forças aí do futebol mundial. Inclusive passando nós brasileiros aqui, que somos todos apaixonados pelo futebol. Agora, por falar do Santos, assisti o jogo do Santos contra o Internacional. O Santos não fez um bom primeiro tempo, melhorou na segunda etapa, porém teve várias oportunidades de conseguir a vitória, já que, no meu ponto de vista, o segundo tempo do Santos foi muito bom.
O Oswaldo foi com uma proposta de marcar a saída de bola do Internacional, que isso dificultou bastante, porque eu não gosto da saída de bola do Internacional, eles encontram bastante dificuldade. Agora, por falar, como você citou, né, Edson, da chance que o Leandro teve, acho que isso é treino. A gente está cansado de saber que o esporte vem de treinamentos. Ali ele demonstrou que não estava confiante de bater com a perna esquerda. Eu não acredito que ele, por jogar contra a sua ex-equipe, ele se poupou. Não, nada disso, isso não existe. O jogador, ele se preocupa, lógico, com o seu eu, de demonstrar o seu valor dentro de campo e está sendo observado. Certamente isso aí é treinamento, ele não vem treinando, fazendo os fundamentos que são necessários. Infelizmente, o atleta brasileiro, quando ele chega no patamar onde ele considera que sabe tudo, ele deixa alguns fundamentos que às vezes requer de melhoria, ele deixa de serem treinados. Então, ali realmente foi confiança na sua perna esquerda. Se ele tivesse bem treinado, fazendo os treinamentos específicos, que é o que a gente sempre cobra aqui na base, que está faltando principalmente nesses jogadores, nesses atletas que vêm subindo, certamente ele chutaria com a perna esquerda e aí seria do jogo. Ou faria o gol ou não, mas o mais correto seria chutar com a perna esquerda. Muito bem. Meu amigo, você que está voltando às aulas agora, seu filho, sua filha, vai repor o material escolar? Então vá direto na Papelaria Almeida. A Papelaria Almeida, ninguém vende mais barato material escolar do que a Papelaria Almeida em toda a Baixada Santista. A Papelaria Almeida tem promoções imperdíveis. Tanto é que o nome da promoção é Detona a Concorrência. Olha só, cadernos universitários, mochilas infantis, estojo e agenda. Esses produtos com 50% de desconto no pagamento à vista e em dinheiro. Tem que ser à vista e em dinheiro para ganhar 50% de desconto. Se você não tiver o dinheiro para pagar com cartão, aí você tem 30% de desconto. E pode ainda parcelar em 3 vezes no seu cartão. Olha só que moleza tem lá na Papelaria Almeida a volta às aulas no preço mais barato em material escolar. A Papelaria Almeida tem a tradicional loja ali em frente ao cemitério da Areia Branca, a chamada Gigante da Zona Noroeste e a outra loja aqui no Boqueirão, em Santos. Volta às aulas é na Papelaria Almeida. Olha, vamos colocar aqui na tela os jogos do Campeonato Brasileiro para a gente fazer uma análise na sequência Santos Internacional. Olha, o Botafogo empatou com o Cruzeiro 1-1, jogo sábado eletrizante lá no Rio de Janeiro. São Paulo e Criciúma, coitado do Kaká, né? Faltavam 10 minutos, deixou o Morumbi, deu uma entrevista, bela vitória. Quando ele chegou no carro, estava lá empate de 1-1. Ele falou, mas como 1-1? Vamos em frente. Vitória 2-1 no Grêmio de virada, hein? De virada. O Palmeiras empatou com o Bahia 1-1. O Coritiba e o Corinthians, jogo horroroso, 0-0. Figueirense 3-0 no Sport. Chapecoense 1-0 no Flamengo. Fluminense, olha o Fluminense aí, hein? 2-0 no Goiás. O Atlético Mineiro 3-1 no Atlético do Paraná. E o Inter de Porto Alegre 1-0 no Peixe. Cruzeiro continua líder disparado, 29. Fluminense encosta com 25, cai para 4 a diferença. O Inter também tem 25, cai para 4. Corinthians com 24 pontos, mantém os 5 de distância do Cruzeiro, mas caiu para 4º lugar. O Sport se manteve na 5ª posição, hein? Como nós falávamos na semana passada. Vamos adiante. Santos com 20, São Paulo com 20, Goiás com 20, Atlético do Paraná e Grêmio 19. Nós temos aí o Atlético Mineiro com um jogo a menos. Um jogo a menos, é bom lembrar. Tem o Criciúma com 15, a Chapecoense e o Palmeiras com 14 e o Vitória da Bahia também. E aí a partir do 16º para baixo. Botafogo tem 13, Coritiba 11, Figueirense 10, Bahia 10, Flamengo 10. Deixa na tela rapidamente. E o Chapecoense tem um jogo a menos também. Tem um jogo a que menos. É contra o Atlético. Que vai jogar contra o Atlético Mineiro, que é o jogo que está faltando. Na semana passada, analisávamos o bloco dianteiro e não alterou. Continua igual. Só trocou de posição. Corinthians de segundo passou para 4º e tal, mas não alterou. E agora eu quero análise rapidamente desse pelotão lá de baixo. Pelotão da morte. Guido Bortolomazzi. Não alterou, não. Agora começa a ficar achatado. Você começa a ver a diferença do Botafogo para o Palmeiras é 1 ponto. A diferença do Botafogo para o primeiro da zona de rebaixamento é 3 pontos, é um jogo. Quer dizer, a coisa está achatando, está compactando ali. Então, começa a dar um desespero nos times que estão no meio da tabela. Começa a perder, começa a se enroscar no campeonato.
a diferença começa a encurtar. E eu acho que esse ano aqui, nós vamos ter um problema seríssimo na zona de rebaixamento. Vai ter muita gente ali brigando para sair ou pelo menos se afastar dos últimos colocados. É complicado ser no campeonato, até pelo nível ridículo que está o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo continua em último lugar, viu, Nenê? Eu penso... Ganhou aquele jogo do Botafogo, deu uma respirada, agora voltou para o mesmo lugar. Eu penso que esse ano vai cair um grande. Eu acho que esse ano está mais difícil para os grandes, inclusive. Você vê que tem o Botafogo, você falou que tem o Palmeiras, tem 14, o primeiro, que é o Curitiba, tem 11. Quer dizer, são 3 pontos que é um jogo mesmo. Então, eu acho que aí esse ano vai estar difícil para os grandes. Os grandes ali que estão na zona intermediária vão sofrer. Vão sofrer bastante. Eu vou mais além. Eu acredito que deva cair 2. Dois grandes deva cair. E o Palmeiras que vem, continua se reforçando, né? Ainda não conseguiu encaixar a sua formação ideal. Hoje o William José, que jogou no Santos, passou pelo São Paulo, está fazendo os exames médicos no Palmeiras, deve ser anunciado aí como um grande reforço da equipe. Grande reforço? Pelo amor de Deus. É um grande. Eu vou te falar uma coisa. Ele tem 1,90 m. Coitado, Camelo, se segura no pescoço, Camelo. Palmeiras contratando William José. Mas ele tem o Alione também, que vai estrear, pô. É essa. Não estreou o Lodeiro? Fala, o Lodeiro cortou o pé com o cinzeiro? Com a saboneteira. Sábado à noite no hotel. Aconteceu já contigo, Rodrigão? Não. Saboneteira caiu, espatifou. Eu sempre usei saboneteira de vidro para não ter problema. É porque falaram que explodiu o vidro. Não, saboneteira de vidro, é verdade. Que, aliás, é um absurdo, saboneteira de vidro, somente aquelas que são... Teve um jogador no Santos que faz tempo, estava no motel, explodiu o vidro do motel, foi um pandemônio também com esse cara, viu? Ainda mais para pessoas que mexem muito na saboneteira. Gente, Internacional, não podemos negar que é um time que é candidato ao título. Falamos aqui durante a semana inteira. O Santos ia jogar contra qualquer um, ia jogar com o Inter e Porto Alegre. Mas, vamos ver as imagens e analisar aqui com o Guido, com o Nenê Bellarmino, com o Rodrigão, esse trio da pesada mesmo de comentaristas do Baixada Esporte. Aliás, muito obrigado pelo carinho da audiência e muita gente falando, olha, parabéns, a contratação do Nenê, do Rodrigão, do Gilberto Costa, agora junto com o Guido Bortolomazzi, realmente o Baixada Esporte está de parabéns. Vamos lá, rapaziada, 1-0 para o Inter de Porto Alegre. Na sexta-feira a gente até comentava que o Santos ia ter dificuldade para ganhar, e até porque... as informações que vinham do Sul é de que o Abelão estava preocupado, a diretoria do Internacional que investiu bem nessa equipe também não estava gostando do que estava acontecendo, os últimos resultados, e que a pressão ia cair muito em cima do Santos e o time tinha que dar uma resposta. Até o De Alessandro, durante a semana inteira, falando maravilha sobre o Abelão, falando maravilha sobre o Inter, que o Inter não vinha vencendo determinadas partidas por falta de sorte. Então a gente sentia que existia uma pressão natural do Internacional para vencer esse jogo. Agora, que de um modo geral o Santos perdeu a oportunidade de sair de lá com pelo menos um empate e acabou perdendo. É verdade, eu acho que a pressão era mais do Internacional, porque no meio de semana eles perderam do Ceará, né, na Copa do Brasil, e a pressão, como você falou, e o Inter descansa muito no D'Alessandro, né? O que o D'Alessandro, se der o espaço que ele precisa, o D'Alessandro faz a diferença no Inter. Você gosta desse jogador, né? Eu gosto. Ele é um jogador tinhoso, um jogador chato, um jogador que quer a bola toda hora, não é veloz mais, não é tão veloz, mas é um jogador hábil, um jogador que faz o time jogar. E o Internacional descansa muito nele. O Sabella pisou na bola, não levando o D'Alessandro para a Copa? Eu acho que o Sabella pisou na bola de não ter levado o Tevez. O Tevez. Mas você levaria o D'Alessandro? Mas o D'Alessandro era um jogador para se pensar bem direitinho. Eu acho que o Tevez seria um jogador importantíssimo para a Argentina. Porque ele se mexe muito. Você vê que o Alisson, os jogadores do meio campo, o próprio verdade. Tem dificuldade em marcar o D'Alessandro. E eles estão jogando com os dois canhotos, né? Você vê que estão jogando com um homem só de referência, que é o Rafael Moura, e o resto vem atrás. O Alex e o D'Alessandro joga mais pelo lado direito. Ele jogou e o William chegando por trás. É verdade. O William chegando por trás. Eu acho que o Inter encaixou, foi o que o Abel falou antes do jogo, não sei se viram. Esse foi o time que teve 69% de aproveitamento. É o que ele escalou ontem. Então, ele se segurou no que o time estava rendendo. E o Alan Patrick?
E o Alan Patrick jogou bem também. O Alan que ele Patrick é um cansou, jogador. né? Teve uma hora que ele desmaiou. Bastante mesmo. mobilidade, o Alan tava Patrick aguentando bem com moral. Então, quer dizer, eu acho que é aquele caso, né? O Alan Patrick foi o caso de um jogador que teve liberdade para criar. E ele assim está. Aí foi falha do Aranha? Aí eu acho que foi falha do zagueiro. Tinha que ter pelo menos um zagueiro com ele, né? Pelo menos para atrapalhar, porque ele cabeceou sozinho, cara. Ó, esse lance aí, Nenê, você que foi treinador, eu sou contra marcar por zona. E pelo que a gente pode perceber ali, a marcação lá do Santos é por zona. É por zona. Então, o que acontece, né? Quando você marca homem a homem, você não deixa cabecear. Você vai até o final, né? Até o final. Aquele que cabeceia é responsabilidade do marcador. Quando é por zona, um fica olhando pro outro, olha lá. De quem que é esse jogador? De quem que é esse jogador? E é que aí, na zona, ninguém vai culpar. Ninguém assume a responsabilidade. Não foi mérito da formação? Porque você pode reparar que tinham 3 jogadores do Internacional, os 3 coladinhos, né? É aquela maneira que eles estão fazendo agora, que os clubes têm que ficar espertos. Porque às vezes é aquela isca. Os 3 estão juntos, daqui a pouco os 3 saem para a bola, e o que está atrás sozinho, ele puxa a marcação, sozinho aparece um para fazer o cabeceio. Foi o que aconteceu no gol. Mas Guido, foi mérito de um trabalho de falta. Aí todos se conhecem, já trabalharam. O Oswaldo mesmo falou que trabalhou a bola parada um dia antes de viajar. Então é o caso. Se marca homem a homem, o culpado é quem está com a bola. Quem deixou passar. Quem deixou aquele. Agora, se é por zona, a zona ninguém é culpado, é mais complicado. E sempre aparece uma surpresa. Sempre aparece uma surpresa. E aí o lance do Damião, né? Vamos repetir esse lance aí para você ver. Olha só. A bola, mesmo que não tivesse totalmente açucarada, como se fala no tempo. Eu acho que ele se assustou. Um centroavante tem que meter uma sapatada. Você quer ver uma coisa? Eu acompanhei, e na hora que o Damião ia entrar, ele tava para entrar na equipe, começou aquelas vaias da torcida e o caramba, o semblante dele, você já viu que ele estava meio preocupado. Ele estava, sabe, com aquela cara de arreiado, porque a torcida estava vaiando. Teve um lance antes desse lance do gol que ele perdeu, ele ficou no meio de 2 jogadores do Internacional, a bola quicou na frente dele, ele não sabia o que fazer. Sabe que parece aquela barata tonta que tá no meio do baile, os caras pisando, ela querendo fugir, e ela não sabe para onde vai, e tava o Damião no meio dos zagueiros. Parece que ele tava bobado, como dizendo, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô sem ação, entendeu? Não entrou no jogo, não entrou no clima da partida. Eu acho que ele não deveria nem ter entrado no jogo ontem. Eu acho que devia ter mantido o Gabigol e entrava com o Giovânio, que o time ia ter uma outra performance. Esse lance dá para perceber que ele tenta ajeitar para a perna direita. Ali onde o mais correto seria ele continuar dando segmento para a bola, olha lá, ajeitar para a esquerda dele. Quando ele ajeita para a direita, aí vem a marcação e aí abafa o lance. Mas aí ele Você se recorda? Né? Ele ia chutar de bico, mas por isso, Nenê, se ele consegue ajeitar para a ajeitar dele, que seria o mais correto, ele protege a bola e o defensor. Eu vou te falar uma coisa. É verdade. Ô, Damião, o seu pé esquerdo é para pegar o bonde que você chegou mesmo aqui em Santos. Vocês se recordam? Teve um jogo aqui na Vila Belmiro, na Vila. Ele perdeu um gol, foi bizonho ele chutar com a perna esquerda. Ele não sabe chutar com a perna esquerda. Ele não sabe. Ele não bate com a perna esquerda. Guido, mas isso é treino. Tudo bem, mas com a idade que ele está, será que ele vai aprender ainda? Agora, vamos bater. Independente dele ter perdido o gol, que é bizonho, você tem toda a razão, e um jogador que custa 40 milhões, você não pode comprar um carro de R$1 milhão, que esse carro não tenha algo diferente dos demais. Às vezes vem com em termos de segurança, de conforto, de velocidade, enfim, de acabamento. Então, o preço é compatível com a qualidade do que você está adquirindo. Não é o caso do Damião. Um jogador que custa 40 milhões, na pior das hipóteses, tem que ter referência no chute com a esquerda e com a direita. Eu paguei 40 milhões por quê? Porque ele tem qualidade. Cai na esquerda, caixa. Cai na direita, caixa. Pode não entrar, mas ele tem aptidão, habilidade para fazer esses 2 movimentos, tanto com a esquerda como com a direita. Você pegar um centroavante de 40 milhões e o cara só sabe chutar com a perna direita, então arrisca aí no William José e vai por aí afora. Edson. Outro tema, para deixar vocês analisar depois da sonora do Oswaldo. Eu acho que o Oswaldo demorou para mudar o time. Quando o Internacional fez o gol com 10 em campo. Calhou. O cara foi expulso, bateu a falta, gol. Mas, estamos com 1 a mais em campo. Temos que empatar o jogo. Foi para 10, 15, 20, 25 minutos aí é que ele vai chamar o Damião e o Giovânio. Já tinha que ter entrado na hora para sacudir o time. Ficou demorando. Demorar para quê?
E por que tanta demora para alterar o time? Quando ele tinha um a mais. Aí perdeu o Mena, que foi expulso aí, amigão. Então eu acho que o Oswaldo Oliveira, o Guido falou, o Damião ficou esperando o bonde passar. O Oswaldo acho que estava lá e não viu nem o bonde passar na frente dele. Pelo menos eu penso assim. Quero a opinião de vocês. Edson, o atleta não tem culpa do valor que foi investido. Até porque nem o Inter imaginava que ele valesse tanto. Porque 40 milhões, ficamos todos surpresos. Então, foi como eu falei, os fundamentos que às vezes o atleta tem a dificuldade, ele tem que ser treinado. E como eu falei, a dificuldade do Leandro Damião é a perna esquerda, independente da idade, se tem 20, 30, 18 anos, ele tem que ser treinado, até porque para ter essa confiança. Agora, eu gostei da formação que o Abel montou a sua equipe. Ele jogou com 3 meias, não se vê isso. O Alex é meia, o Alan é meia e o D'Alessandro é meia. Então, foi um time audacioso que teve a oportunidade de vencer o jogo no primeiro tempo, não venceu, o Santos melhorou na segunda etapa e deu a chance. Não vou recriminar o Mena, mas ele tem que tomar cuidado, porque o Santos com um jogador a mais, certamente poderia até fazer um gol e sair de lá vitorioso. Então, o Mena poderia ser mais cauteloso. Eu não achei lance para cartão amarelo, para o segundo amarelo, no caso, que ele já tinha o primeiro, mas ele tem que tomar mais cuidado para isso não acontecer. Mas aí a gente volta o erro não foi dele, porque você viu que ele fez a falta, cadê o volante ali? Cadê os 2 volantes que o Santos tem para marcar o jogador que saiu em arrancada no meio campo? Ele saiu pelo meio, não saiu pela lateral. Eu acho que o Mena acabou fazendo uma função que não era dele, que ele teve que correr atrás do Gilberto para parar o atacante o lateral do Inter. E aí acabou saindo aquela falta. Mas o erro acabou sendo no meio campo, que sumiu o Arouca e o Alisson ali. Por quê? Porque o Santos se sentiu mais seguro naquele momento, porque estava com um jogador a mais. Daí o que acontece? Perdeu a formação e todos queriam atacar. Agora, o Souza entrou. Fraco fez também, alguma coisa? Pelo amor de Deus. Mudou o contexto? Não, mas no todo, a entrada do Souza, como ele pôs os 2 atacantes, que ele pôs o Giovani e colocou o Damião, o Souza era só para alimentar. Por quê? Porque o Lucas estava jogando bem. Então o Santos não estava jogando mal. O Santos pressionou bem, como você falou, Rodrigo. O segundo tempo, o Santos pressionou o Inter e dificultou a saída do Inter. Aquele Paulão, Deus me livre, guardem. Mas então, Nenê, aí eu te pergunto. Então ali que o Santos tinha que pressionar, né? Agora, outra coisa, um detalhe só para você falar, do Leandro Damião. Ele não pode ter desaprendido, né, pô? Acho que o cara foi goleador, o cara tem que ter o faro de goleador, ele não pode perder. A fase não é boa, então ele tem que vir humildemente e trabalhar, e buscar e se esforçar. Aquilo que você falou, se eu preciso de mais um pouquinho, eu perco 10 minutos no treino e faço mais um pouquinho. E eu vou melhorar. Então eu acho que o Damião tem que parar, falar, pô, eu fui sempre goleador e sou goleador. Eu tenho que fazer gols aqui, e sei fazer gols. Então o Leandro Damião, ele tem que trabalhar, ele tem que buscar, ele mesmo tem que pedir para fazer. Porque você fala, chega numa fase que o jogador pensa que sabe tudo. E não, e sempre vai buscar alguma coisinha assim. O cara que sempre fez gol, ele não vai desacostumar de fazer gol. Rodrigo, você fez gol com 35 anos, Rodrigo. Você sempre fez gol, então você não vai desaprender de fazer gol. Então eu acho que pode errar. Pode errar. Então você sempre foi goleador, você vai ser goleador até o final da sua carreira. O Rodrigão depois vai ter a palavra. Deixa eu dar 2 recados importantes aqui para o amigo telespectador. Já vamos ouvir o Oswaldo Oliveira. Primeiro é sobre a Sky. Muita gente querendo colocar uma Sky em casa e com certeza é a melhor TV por assinatura do Brasil. Meu amigo, não perca tempo. 4104-1234 é o telefone da Sky. E tem promoção. A Sky Fit 1 são 91 canais. Você tem ainda a possibilidade de pagar débito em conta, só R$ 49,90 mensal. Mas débito em conta. A Sky Fit 2 são 91 canais com 2 pontos de SD. Um no quarto, na sala, onde você quiser. Apenas R$ 59,80. E tem a Sky Mix HD. 137 canais, mais 18 canais em HD e mais 2 pontos em HD. Somente R$ 99,90. Ligue agora e coloque a sua Sky em casa. Sky, a melhor TV por assinatura do Brasil. Sky, você na frente, sempre. Vamos ouvir o que fala o Oswaldo Oliveira, o que falou após a derrota para o Inter de Porto Alegre. Vamos lá. Olha, eu procurei corrigir o seguinte, o Internacional fazia uma concentração muito grande de jogadores no meio-campo
para liberar os laterais. Eu procurei organizar isso melhor, mas o grande problema que nós tivemos no primeiro tempo foi o passe. Nós perdemos muito passe. Os nossos jogadores não demonstraram o equilíbrio que têm demonstrado. O Lucas, o Aroca, o Rildo, eles não qualificaram o passe como deveriam ter qualificado. Nós começamos o segundo tempo já com uma atitude nesse sentido muito melhor. Por isso nós chegamos, criamos as oportunidades antes do gol do Inter e infelizmente não conseguimos marcar. Bom, o Santos agora volta a jogar no domingo contra o Corinthians na Vila Belmiro. Já já tem opinião aqui também dos telespectadores. Rodrigo, por favor, rapidamente, você pediu a palavra, eu devolvo para você. Vamos lá. Fica uma pergunta aqui para vocês aqui. Eu devo estar enxergando errado. Qual é a real posição do que entrou no lugar do Souza? Ele é meio campo, né? Ele é meio campo ou é segundo volante? Ele é segundo volante. É o que eu vejo, ele é segundo volante. No momento onde o Santos tinha um homem a mais, tira o Lucas, quem tem que entrar? Na minha opinião, o Giovânio. Agora, você coloca um segundo volante, você chama o Inter para você. Lógico que a partir do momento que o Inter teve um jogador expulso, logo na sequência acabou fazendo Agora gol. a pergunta, por que ele tirou o Lucas? Então, Essa pergunta. O Lucas não cansou. Era o único jogador que estava pegando a bola e saía pro jogo tocando bola. Estava saindo. O cara vai me tirar o Lucas para colocar o Souza? E outra coisa, é sempre aquela mania, treinador de futebol brasileiro, espera 25, me parece que é uma obrigação, é um contrato, olha só, muda quando der 25. O cara fica olhando no relógio, aí dá 25, o time afundando, aí ele manda alguém aquecer. Não dá, né? Tá mudando, tá perdendo, meu amigo? Estamos com um a mais em campo. O Giovânio, aquece. Ô, Leandro Damião, aquece, estamos com um a mais. Vamos pra cima dos caras. Não, fica esperando a morte da bezerra. É sempre assim. Edson, eu quero deixar bem claro, não é uma crítica ao atleta Souza. Eu estou falando função tática. Naquele momento, se o Santos gostaria realmente de empatar e virar a partida, se o Lucas cansou, troca o meia por outro meia. É isso aí. Olha aqui, eu quero mandar um grande abraço a todos lá na Classe A Veículos, que a partir de hoje estará com a gente aqui no Baixada Esporte. E para você que quer comprar ou trocar de carro, amigão, vá na Classe A Veículos. Lá você encontra carros novos e seminovos com o melhor preço do mercado. Carros revisados com garantia e procedência. As melhores taxas do mercado. Trabalhando com todas as financeiras, buscando sempre as melhores condições para o seu cliente. Classe A Veículos tem duas lojas, uma ali na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 1301 na Praia Grande. O telefone de lá é 3473-4137. E a outra loja em São Vicente, ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, aliás em Santos, mas ali na divisa, né? Avenida Nossa Senhora de Fátima, 927. O telefone 3299-2111. Classe A Veículos. E atenção! Na Classe A Veículos tem sempre promoções imperdíveis. Por exemplo, quer comprar um Palio Fire econômico 4 portas flex 2011? Olha só, completinho, hein? A promoção de R$ 23.990, você leva para casa esse Palio por apenas R$ 21.990 à vista. São R$ 2.000 de desconto para você. Quer comprar ou trocar de carro? Venha para a Classe A Veículos. Um abraço lá para o Leonardo, né? Um abraço lá para o Leandro, toda a galera da Classe A Veículos. Olha, uma paradinha, a gente volta já já, mas antes alguns recados aqui. Luiz de Cubatão fala que o Santos ganha do Corinthians de 3-1 domingo. O Éder Traschini de Santos acha que o Corinthians perde aqui 5-0 no domingo. O Valdir de Abreu de Santos fala, ó, é para mostrar esse futebol medíocre.